Olá, pessoal. Eu queria ler uma parte, uma passagem bíblica. Foi muito antes do Davi ter sido levantado como um rei, né? Teve o primeiro rei, que a gente sabe que foi Saul. Então, naquela época, quem era o rei era Samuel. Então, Samuel, o profeta Samuel, ele foi delegar isso aos filhos, mas os filhos eram desobedientes, né? Totalmente desobedientes, eram idólatras. Então Samuel mata, essa passagem bíblica que está em 1 Samuel 15, versículo 32. Samuel mata a Agag. Nessa época, né, que tinha sido constituído o Saul, mas o Saul, de tantas coisas erradas que ele fez, né, então o Senhor se desagradou dele, e foi quando, mas eu vou ler primeiro esse versículo aqui. Aí foi quando depois ele foi constituído o rei, o Davi, o segundo rei. Então Samuel mata a Agag. Então disse Samuel: trazei-me aqui Agag, rei dos Amalequitas. E Agag veio a ele animosamente e disse a Agag: na verdade já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá e Saul subiu à sua casa, Gibeá de Saul. E nunca mais viu Samuel a Saul até ao dia da sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de que pusera Saul rei sobre Israel. De tantas coisas erradas que ele fazia, né? Inclusive ele estava a favor dos amalequitas. Deus manda Samuel ungir a Davi. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenham provido de um rei. Porém, disse Samuel: como irei eu? Então ele foi até a casa de Jessé. Chegando lá, Jessé apresentou os filhos dele, né? Fizeram lá um sacrifício, né? E puseram, né, um cordeiro lá para assar e tudo. E ele começou a ver os filhos os irmãos de Davi, só que o Senhor não vê como o homem vê, né? O homem vê a aparência. E o Senhor já tinha escolhido Davi. Então Davi miudinho, né? As escrituras dizem que ele era ruivo, mas ele era baixinho, pequenininho, e os irmãos de Davi tão assim, tão cheios de aparência, né? Então ele foi dando assim aqueles irmãos dele que ele achava que, mas só que o Senhor, né, dizia para o profeta Samuel: não é esse, não é esse. E nenhum deles foi aprovado pelo Senhor. Então disse o Senhor: toma uma bezerra, vaca, isso aqui, deixa eu ver aqui qual é a outra parte. Então o Senhor, eu vou falando assim sem ver ali. Então o Senhor foi quando mandaram buscar, né? Davi estava no pasto, no campo, cuidando das ovelhas, e quando Davi veio, e ele disse que o Senhor confirmou, né, ao profeta Samuel que era Davi, a pessoa escolhida, e ungiu o Davi como servo, mas ele ainda ficou um tempo, ele não foi logo. Ele ficou trabalhando, um tempo ele ficava no campo, cuidando das ovelhas, e o outro tempo ele ficava à mercê de Saul, né, do rei Saul. Inclusive, ele tinha um espírito que o perturbava,
e o Davi ficava tocando a harpa, né, para acalmar o espírito dele. Então ele, por um bom tempo, ele ficou servindo como guerreiro. Ele foi para uma cidade para aprender a lutar, a guerrear, né, se tornar um verdadeiro guerreiro. Então ele ficou um tempo assim, ele não foi logo, mas aprendeu, inclusive fez um pacto com uma aliança, né, com o filho de Saul, o Jonatas. O Jonatas era muito amigo de Davi e ele fez um pacto de aliança. E ele ficou sabendo, né, o Espírito de Deus, alguém revelou que Saul, ele tinha muita inveja de Davi. E até para ele casar com a filha de Saul, ele ficou pedindo aquele dote, né, que ele teria que matar tantos soldados e trouxesse 100 crepúsculo. E ele trouxe não só 100, mas 200. Então ele casou, chegou a casar com a filha de Saul, e ele sabia que Saul queria matá-lo. Então ele foi e falou para Jonatas. Jonatas, no início, ele não acreditou, né? Ele hesitou nessa versão aí que Davi falou, mas depois ele constatou que realmente o pai queria vê-lo morto. E Davi teve a oportunidade de matá-lo, mas não matou. Tirou só um pedaço da roupa dele para ele saber que ele teve a oportunidade de matar o rei Saul e não matou. O Davi, ele sempre teve o coração segundo o coração de Deus, né? De agrado do Senhor. Então ele teve a oportunidade de matar e ele até mostrou, olha aqui, ó, tive a oportunidade de tirar sua vida, mas não a tirei. E tem até aquela passagem, né, que diz que não toquei no ungido. Ele disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Então ele não toquei no ungido do Senhor. Então ele, embora tendo a oportunidade de matar aquele que tinha se colocado como adversário dele, mas ele não matou, não é? Isso não estava nele. Então ele próprio teve uma guerra, né, uma batalha com os filisteus, e ele e os filhos, inclusive o Jonatas, que era tão amigo de Davi, morreu também nessa batalha. Então quando ele viu que o filho tinha morrido, ele mesmo se suicidou, ele se jogou, colocou a espada no local e ele mesmo tirou a vida dele. Ele pediu que o soldado terminasse, um dos soldados dele terminasse de matá-lo, mas o soldado não fez isso. Então ele mesmo preferiu, quando ele viu que os adversários vinham para matá-lo, ele preferiu tirar a própria vida. Não é? Como eram cruéis naquele tempo, né? Então ele mesmo tirou a sua própria vida. E nós sabemos da história, né, que o Davi foi foi ungido como rei, e houve muitas fugas, né? Antes disso tudo acontecer, a filha dele protegeu, a Mical protegeu Davi, porque houveram tentativas, né? O Saul tentou matar Jonas, mas Jonas sempre conseguindo fugir daquilo ali. E a história é essa, nós sabemos que Davi foi ungido, e quando depois ele se lembrou que havia, né, perguntou a seu servo se havia alguém da descendência de Saul, da descendência de Jonas, que pudesse ele manifestar a bondade de Deus sobre a descendência de Jonatas, que ele tinha feito uma aliança com Jonatas, né? Então o servo dele disse, tem Mefibosete. Então mandaram buscar Mefibosete. A gente sabe que a história de Mefibosete é que quando ele era criança, ele era príncipe, né? Já era um príncipe pequenininho, de 5 anos. Houve uma guerra, então a babá dele, a ama dele, com medo, porque nós sabemos que quando mudava de rei, né,
Eles não queriam matar a descendência do antigo rei. Então, para que isso não ocasionasse depois, né, alguma divergência, então ela correu na hora para proteger a vida dela e proteger a criança. Então ela correu. No que correu, o menino caiu do braço dela e Mefibosete ficou com os pezinhos, quebrou os pezinhos. Então ele ficou aleijado, né? Coxo, como a Bíblia diz, tem versão que diz que ele ficou coxo. Então ele mandou Davi, quando foi usada a bondade de Deus, ele mandou buscar. E ele estava na casa de Maqui, em Lodebar. Lodebar é uma cidade árida, um lugar que ficava lá os esquecidos, os leprosos, as pessoas que estavam, na verdade, desamparadas, né? Esquecidos, ou que precisavam ficar afastados da sociedade, então eles iam para lá. Então, ele ficou por um tempo na cidade de Lodebar, uma cidade árida. Então, mandaram buscar ele estava na casa de Maqui. Quando ele veio, ele pensava, ficou assustado, pensando que era para matá-lo. E, na verdade, era o rei Davi querendo usar de bondade para com a vida dele. Então, quando ele veio, ele foi levantado, né? Todos os bens que cabia ao avô, ele herdou. O avô e o pai, né, Jonatas? O Saul, e ele herdou e ele ficou próspero. Ele sentou na mesa do rei e foi levantado aquele que aí ele dizia, ele se chamava de um cão morto. O Senhor vai usar de bondade comigo, um cão morto. Aí ele disse, vou usar de bondade para com você, pelo amor que eu sempre tive ao seu pai, a aliança que eu fiz com seu pai. E eu mandei ele buscar para isso. Foi para levantar você como... Ele ficou como um dos reis, né? Ficou como um príncipe, né? E ele ficou... foi proporcionado para ele ficou desfrutando de tudo quanto era coisas no palácio. Ele ficou tendo, né, comendo na mesa dos reis, né? Eles não comiam enquanto o Mefibosete não estivesse na mesa com eles, né? Junto com os filhos de Davi. A história é muito bonita, amados, muito bonita mesmo. A história de Mefibosete, eu acho que é uma das histórias assim mais impactantes no reino de Deus. É a história de Mefibosete, o menino que ficou coxo, esquecido em Lodebar. Se você se encontra numa situação esquecida aí, mas Deus está te vendo e Deus uma hora vai mandar te buscar. Glória a Deus, uma hora Deus vai olhar para ti. Acredite, às vezes nós ficamos atrás das malhadas, né? Nós ficamos esquecidos, como se tivesse esquecido, né? Embora não estejamos, porque Deus vê todas as coisas, tudo que nós fazemos em prol do reino, o Senhor vê e o Senhor valoriza, né? O Senhor nos ama como ninguém. E ele ficou, né? O Mefibosete ficou por muito tempo, o bichinho ficou. Quando aconteceu esse fato, ele tinha 5 aninhos. Quando ele caiu, que ele perdeu a movimentação de suas pernas. Mas nós sabemos que a ama dele, a babá, a intenção dela foi a melhor possível, né? Ela, na verdade, ela quis defender o menino, quis proteger. E, no entanto, deixou o menino cair. E, na verdade, a intenção dela foi boa. Mas foi muito prejudicial. Aconteceu um fato que foi muito prejudicial. Mas nem por isso ele ficou esquecido, nem por isso ele deixou de herdar toda a herança que ele tinha, primeiramente de Deus, né? Para com a vida dele. E ele se tornou próspero. Isso é um dos motivos, né? Uma das certezas que nós temos que tudo que nós fazemos para o Senhor, Ele vê. Ele contempla, amados. A Bíblia diz que Ele contempla os bons e os maus. Ele contempla todas as nossas atitudes. Então, tudo que nós fazemos para o reino de Deus não fica... não é em vão. Não é em vão.
Não fique esquecido, Ele vê tudo. Mesmo que não seja para o reino de Deus, mesmo que você faça uma tarefa, né, no seu trabalho, Deus está ali contemplando cada coisa, assim Ele é em cada atividade que você faz. O Senhor, Ele vê, valoriza, mesmo que o homem não valorize, mas Ele valoriza. E uma hora Ele vai mandar te chamar, uma hora Ele vai te exaltar, uma hora Ele vai usar alguém para reconhecer tudo aquilo que você se dedicou, tudo aquilo que você se esforçou. O Senhor, Ele vai fazer algo na tua vida, na minha vida. Aquilo ali vai produzir coisas, né, que vai te acrescentar na tua vida, seja na vida econômica, seja na vida de atividade, não é? Mas que isso venha trazer um novo viver, uma boa qualidade de vida, não é? Todos nós, isso não é nada demais, porque Deus, Ele quer sim, é promessa dEle, vida em abundância. E vida em abundância, ela abrange diversas áreas, ela abrange saúde, paz, harmonia familiar, você ser próspero, sim, você ser próspero. O Senhor não criou ninguém, não quer ninguém para viver na escassez, viver na miséria, viver passando necessidade. O Senhor quer que a pessoa esteja bem. Então, amados, nada que nós fazemos para o Senhor, ou que fazemos de nos dedicarmos o nosso melhor no nosso trabalho, o Senhor vê, seja qual for a atividade, viu? Que você dá a sua melhor parte, que você faz seu trabalho com excelência, continue fazendo o seu melhor, porque o Senhor, Ele contempla tudo que nós fazemos e nos recompensa. Uma hora Ele nos recompensa, tá certo? E de alguma maneira Ele vai recompensar, de alguma forma Ele vai fazer você estar numa situação que para você era tudo que você queria, uma situação que para você vai ser mais favorável, vai ser de grande alegria para você e para sua família, para o seu lar. Em nome de Jesus, não desista, não deixe de acreditar que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou imaginamos, mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Ele sempre faz além do que nós podemos crer e ver. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.